ela tinha muitas dúvidas. A avaliação, ela tem sido realmente usada em benefício do aluno ou não? Nós avaliamos para melhorar nossas ações ou para encontrar resultados que não serão modificados posteriormente. Ou seja, eu avaliei, eu já percebi que o meu aluno não sabe. E aí, eu não vou fazer nada? Então, se eu não estou fazendo nada, significa que a avaliação ela não está sendo utilizada como deveria, não está servindo para nada. E ela faz uma crítica, porque nós separamos o momento de avaliar e de educar. Então, ela diz que isso é inseparável. Eu avalio para educar e eu educo avaliando. Então, eu avalio e educo ao mesmo tempo, mas na escola nós separamos esses dois momentos. Nesse outro livro, Avaliar para Promover, ela estabelece 5 princípios da avaliação. Esses princípios costumam ser cobrados em provas, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Nós avaliamos quando intervimos, então ver, julgar, agir, a ação do professor frente ao que observou. Quando eu passo pela cadeira do meu aluno e percebo que ele escreveu uma palavra que era com C cedilha e colocou com 2 S's, eu estou observando, a observação está sendo um instrumento de avaliação. Opa, a Maria está com dificuldade para distinguir quando utilizar C cedilha e quando utilizar 2 S's. E aí eu vou intervir, eu vou agir. Eu vou tomar uma decisão relacionada a Maria nessa situação. Outro princípio com relação ao tempo, ela diz quem acompanha quem? O aluno acompanha o professor ou o professor acompanha o aluno no processo de aprendizagem? Porque, na verdade, é o professor que tem que acompanhar o aluno. Porque nós recebemos alunos em níveis diferentes de conhecimento, idades diferentes, com uma série de situações que são únicas, inclusive com ritmos de aprendizagem diferentes. Então, não é o aluno que tem que me acompanhar, sou eu, enquanto professor, que preciso acompanhar o meu aluno. Com relação aqui ao princípio 3, cabe ao professor mediar essa aprendizagem que é processual e se dá continuamente. Processual e contínua. De acordo com Bloom, lá naquela classificação da avaliação em diagnóstica, formativa e somativa, qual é a avaliação processual e contínua? Diagnóstica, formativa ou somativa? Formativa. Então tem que se fazer testes, tarefas. Quanto mais atividades fizer, melhor para o professor avaliar, de acordo com a professora Jussara Hoffmann. Uma reflexão epistemológica sobre as tarefas realizadas pelo aluno. E ela diz que o professor tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Ele percebe, ele passa lá na cadeira da Maria, ele percebe, porque ele está observando, ele está avaliando, que a Maria está trocando C cedilha pelo SS, mas ele não faz nada. Diz, eu não vou ficar me preocupando só com a Maria, eu tenho 30 alunos, então eu não vou dar uma atenção especial para a Maria, eu vou continuar seguindo o meu programa. Porque se eu parar para dar atenção para a Maria, eu não vou cumprir o programa que eu tenho que cumprir. Então ela diz que essa é uma dificuldade, é um desafio muito grande para os professores. E que há necessidade de pensar em novas metodologias, ressignificar testes, tarefas. Não é que nós devemos deixar de lado esses instrumentos que nós já utilizamos, mas nós precisamos ressignificar, precisamos perceber de uma forma diferente e precisamos também utilizar outros instrumentos. E no outro livro, O Jogo do Contrário, na avaliação, ela inclui mais um princípio, e ela diz que é necessário fazer diferente do que se faz. Então, se da forma como eu estou trabalhando, os meus resultados não estão sendo satisfatórios, eu preciso fazer diferente, porque se eu continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então,
um conceito aqui de avaliação mediadora: compreender, conhecer, intervir pedagogicamente, mediar a melhoria da aprendizagem, porque mediação é diálogo. Então, a avaliação mediadora, ela é dialógica. Quem já tinha lido esse aí? Tá, mas agora vocês vão dar uma lida depois, com calma, porque nós precisamos entender. Eu selecionei 3 autores para vocês que são muito cobrados nas provas. E vocês precisam entender esses conceitos, tá? Então, olha só. Vamos fazer uma revisão rápida. Quais foram os 3 autores que eu falei para vocês sobre avaliação? Jussara Hoffmann, Lucchesi, Benjamin Bloom. Ah? Então percebam, eu vou fazer uma dancinha aqui, tá? Fazer uma dancinha aqui sobre avaliação. Eu vou começar com o Bloom. Benjamin Bloom diz o seguinte: a avaliação, ela tem 3 funções. Uma função que é diagnóstica, prestem atenção para mim. Diagnóstica, a outra função que é formativa e a outra função que é somativa. A avaliação diagnóstica nós fazemos antes. Antes de quê? Antes de começar a trabalhar o conteúdo. Eu faço lá no início, porque eu preciso fazer isso antes para eu saber o que o meu aluno já sabe sobre aquele assunto. Então, a diagnóstica, no início. Durante o processo de ensino-aprendizagem, eu faço avaliação formativa, que é processual e contínua. Tá? Durante, ó. Então, eu tenho a diagnóstica, que é antes, a formativa, que é durante, e a somativa, que é ao final. Muito bem. Aí vem o professor Lucchesi e diz o seguinte: essa classificação em diagnóstica, formativa e somativa eu não utilizo. Eu utilizo uma outra forma. Eu penso a avaliação de uma outra forma. Eu penso que a avaliação ela deve diagnosticar. A partir dessa diagnose, o professor vai decidir. Então, se nós formos comparar a classificação do professor Lucchesi com a do Bloom, o Bloom diz que é diagnóstica, formativa e somativa. Qual é que o Lucchesi diz que é? Diagnóstica. O professor tem que diagnosticar, conhecer a realidade, atribuir um valor a essa realidade e tomar uma decisão. Diagnosticar e decidir. Aí vem a professora Jussara. Aí ela diz assim, ó, eu também não classifico em diagnóstica, formativa e somativa. Eu penso que a avaliação ela é mediadora, ela é processual e contínua. Então, se nós formos comparar com a classificação do Bloom, ela está na diagnóstica, na formativa ou na somativa? Na formativa. Deu para entender? Para o Bloom, olhem para mim. Para o Bloom, diagnóstica, formativa, somativa. Para o Lucchesi, diagnóstica. Para a Jussara Hoffmann, mediadora, que é a formativa do Bloom, que ela é processual e contínua e que também deve servir para uma tomada de decisão. Eu conheço a realidade, eu conheço o meu aluno, eu descubro como é que ele aprende e eu tomo uma decisão. Ficou claro? De novo, para o Bloom, diagnóstica,
formativa, somativa. Para o Lucchesi, diagnóstica. Para a Jussara Hoffmann, mediadora, que é a mesma formativa. Está claro, gente? Eu não dancei à toa aqui não, né? Tá bom. Vamos fazer um simulado? Ainda lembram da LDB? Muita coisa? É? Então, deixa eu fazer umas perguntas para vocês, refrescar a memória de vocês sobre a LDB. O artigo 1º da LDB, vou começar com o primeiro, ele diz que a educação, ela acontece de várias formas e em vários locais. Mas ela, a LDB, ela não rege todos os tipos de educação, ela só rege um tipo de educação. Qual é? A educação escolar. Muito bem. Essa educação escolar, ela é composta por níveis, etapas e modalidades. Quais são os níveis da educação escolar? Básica e superior. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E as modalidades? A educação de jovens e adultos, né? A EJA, tá? Educação especial, educação indígena, educação quilombola. Qual é a modalidade mais nova que entrou na LDB em 2022? Educação bilíngue para surdos. Tá? Uma outra modalidade mais recente, mais nova. Muito bem. Essa educação escolar, ela tem uma finalidade muito bem definida na LDB. Quem lembra qual é a finalidade da educação escolar na LDB? É como se fosse um tripé. 3 em 1. Eu vou lembrar vocês, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ainda no artigo 2º, que ela trata sobre a finalidade, ela fala sobre o dever de educar. De quem é o dever de educar? Do Estado e da família. Muito bem. O artigo 3º trata sobre princípios do ensino. Eu nem vou perguntar quais são, mas eu vou perguntar quantos são os princípios do ensino. 14 princípios do ensino. O artigo 4º trata sobre o dever do Estado para com a educação. E um dos incisos mais cobrado é o 1, inciso 1, porque ele fala sobre 2 conceitos que muitas vezes se confundem: gratuidade e obrigatoriedade. Então, se a banca perguntar para vocês, a educação infantil é gratuita e obrigatória de 0 a 5 anos, vocês vão colocar V ou F? Por quê? Porque ela é gratuita. Mas eu não posso dizer que a educação infantil é obrigatória, porque se eu disser que ela é obrigatória, eu estou dizendo que a creche também é obrigatória. E a gratuidade é para quem? Para todos. A gratuidade é para todos. E a obrigatoriedade é para quem? Para os alunos dos 4 aos 17 anos. Muito bem. A lei trata sobre atendimento educacional especializado
Qual é o termo que a LDB utiliza para quem necessita de atendimento educacional especializado? Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. E essas pessoas que têm direito a atendimento educacional especializado, por quanto tempo elas têm direito? Ao longo da vida. Muito bem. Começa lá na educação infantil e se estende ao longo da vida. Muito bem. Dentro do artigo 4º tem muitas coisas. Fala sobre programas suplementares que os alunos da educação básica têm direito. Quantos são os programas suplementares? 4. Quais são? Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Muito bem. Lá no artigo 5º fala que a educação é um direito público subjetivo, ou seja, interessante é que o artigo 5º ele é complementado pelo 6º, que fala que é dever dos pais ou responsáveis matricular as crianças na escola a partir dos 4 anos de idade. Então, a criança tem direito de estar na escola e os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular. Artigo 7º, ele fala sobre algo muito importante. Ele fala sobre o direito que os alunos que participam, que fazem parte de uma crença, que os impeça de ir para a escola participar de uma determinada atividade em um dia específico, que esse direito ele tem que ser respeitado, né? Então, tem 2 alternativas para a escola quando o aluno entra com o requerimento solicitando dispensa de participar dessa atividade. Uma alternativa. Nessa alternativa, se a escola for fazer uma reposição com esse aluno, então ela precisa combinar com ele. A lei utiliza o termo anuência. Precisa ter a anuência expressa desse aluno. Para poder remarcar essa atividade para um outro dia, que ele precisa estar lá na escola junto com o professor da atividade. E a outra alternativa é que, se ele não vai apresentar essa atividade, refazer essa atividade na escola, a escola só precisa marcar o dia e o horário que ele vai entregar a atividade, que ele vai fazer lá na casa dele, em outro local, e depois ele deixa na escola. Tem 5 artigos que falam sobre incumbências, né? As incumbências da União, dos estados, dos municípios, dos sistemas de ensino e dos docentes. Quais são esses artigos? 9, incumbências da União, 10 dos estados, 11 dos municípios, 12 dos sistemas de ensino, 13 dos docentes. Então, são várias responsabilidades que nós precisamos também conhecer. Eu quero destacar o artigo 14, porque ele fala sobre algo muito importante, é bastante cobrado nas provas. Gestão democrática. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa gestão democrática é exigência tanto para escolas públicas quanto privadas, ou só para escolas públicas? Somente para escolas públicas. Tá? Exigência de gestão democrática para as escolas públicas, muito bem. E nesse artigo 14 fala sobre 2 princípios da gestão democrática. Quais são? São princípios de participação. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, né, da proposta pedagógica da escola, e a participação de quem? Da comunidade, né, interna e externa, em conselhos escolares ou equivalentes. Muito bem. Vou passar agora para o artigo
Artigo, independente de artigo 21, artigo 21 trata sobre os níveis do ensino, nós já falamos. 22 sobre a finalidade da educação básica, 23 sobre algumas regras para a organização da educação básica. 26 fala sobre currículo, que o currículo das escolas é organizado em duas partes. Quais são essas duas partes? Comum e diversificada. Quem define as aprendizagens essenciais que deverão ser trabalhadas na parte comum do currículo? A BNCC, muito bem. E a parte diversificada, os sistemas de ensino, as instituições têm autonomia para definir algumas questões com base nas suas peculiaridades, claro, né? Educação física. Educação física é de oferta obrigatória, sim ou não? É de matrícula obrigatória, sim ou não? Sim. E a prática é obrigatória? Não, a prática é facultativa em 5 situações. Se o aluno for maior de 30 anos, se ele tiver uma jornada de trabalho de 6 horas ou mais, se ele tiver filhos, se ele servir o exército e se ele tiver um problema de saúde que o impeça a praticar atividade física. Artigo 33, ensino religioso. A matrícula, a oferta do ensino religioso é obrigatória, sim ou não? A matrícula do ensino religioso é obrigatória, sim ou não? Não, essa é a diferença da educação física para o ensino religioso. A diferença está na matrícula, porque a educação física, o aluno é obrigado a se matricular, no ensino religioso ele não é obrigado a se matricular. Qual é a carga horária anual da educação infantil e do ensino fundamental? 800 horas. Quantos dias letivos? 200 dias, tanto para a educação infantil quanto para o fundamental. Artigo 29, qual é a finalidade da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Em quais aspectos? Físico, psicológico, intelectual, social. Muito bem. Na educação infantil tem avaliação, sim ou não? Na educação infantil tem avaliação, sim ou não? Sim, as crianças na educação infantil são avaliadas. Só que ela não tem o objetivo de promoção, mesmo que seja para o acesso ao ensino fundamental. A banca já ia pegar vocês bonito nessa, né? A avaliação é feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento dessas crianças, tá, gente? Acho que já fiz uma revisão básica aqui sobre algumas questões da LDB. A frequência, qual é a frequência mínima para a educação infantil? 60%. Creche e pré-escola? Creche e pré-escola, essa exigência, sim ou não? Somente pré-escola, porque somente a pré-escola é obrigatória. E qual é a frequência mínima para aprovação no ensino fundamental? 75%. 60% na educação infantil e 75% no ensino fundamental. BNCC. O que é mesmo a BNCC, gente? É uma lei?
Não. A BNCC é o quê? Um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que os alunos precisam aprender na educação básica, nas etapas e modalidades. É obrigatório, sim ou não? Sim. Para escolas públicas e privadas, sim ou não? Sim. Para o ensino superior, sim ou não? Não, somente para a educação básica. A estrutura da educação infantil e do ensino fundamental é semelhante na BNCC, sim ou não? Não. Na educação infantil, nós temos direitos de aprendizagens e campos de experiência. No ensino fundamental, nós temos áreas de conhecimento e componentes curriculares. Tá? Muito bem. Quantas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? 5. Quais são? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Quais são os componentes curriculares de linguagens? Língua portuguesa, língua inglesa, educação física, artes. Qual é o componente de matemática? Matemática. Qual é o componente de ciências da natureza? Ciências. Qual é o componente de ensino religioso? Ensino religioso. Quais são os componentes de ciências humanas? História e geografia. Muito bem. Quantas são as competências gerais da BNCC? 10 competências gerais. Não, eu não vou perguntar quais são as 10 agora para vocês. É? Já dá para fazer agora o simulado? Já, né? Já ativaram alguns neurônios que estavam aí adormecidos. Deixa eu ver que horas são aqui. 19h17. Então, nós vamos fazer o simulado. E assim, como são 20 questões, eu vou contabilizar 3 minutos.